This call is now being recorded. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso plantão de física e a gente vai resolver alguns exercícios sobre leis de Newton. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, tá bom? E aí vocês estão livres de manter conversando pelo chat ou me falando pelo áudio, porque embora eu não vá estar na tela aqui do Meet, eu estou olhando o chat pelo celular. Então, vamos começar fazendo esses aqui, ó, que são um pouquinho mais fáceis. Vocês estão vendo? Tela? Tá vendo? A Raíssa disse que tá. Tá bom, então. Vocês estão pelo celular, né? Esse zoom tá bom ou tá pequeno? Dá para ler? Em todo caso, eu vou ler com vocês, né? Então, vamos lá. Essa aqui eu não coloquei o ano que é, mas é de uma prova da ETEC aí, de algum ano, não sei quando, mas foi da ETEC. Aqui tá falando, a OP-Art, ou arte ótica, é um segmento do cubismo abstrato que valoriza a ideia de mais visualização e menos expressão. É por esse motivo que alguns artistas dessa vertente do cubismo escolheram o mobile como base de sua arte. No mobile representado, considere que os passarinhos tenham a mesma massa. Deixa eu até já grifar isso aqui. Tenham a mesma massa e que as barras horizontais e os fios tenham massas desprezíveis. Tá, então vamos ver aqui. Para que o mobile permaneça equilibrado conforme a figura, a barra maior que sustenta todo o conjunto deve receber um fio que a pendure atado ao ponto numerado por. Tá, então isso aqui é tipo aqueles negocinho de bebê, né, que fica pendurado, que é um mobile. E aí a gente tem que pendurar ele de forma que ele não fique torto, né, tipo caído assim. E aí, qual que vocês acham que põe no buraco 1, 2, 3, 4 ou 5? Para um fiozinho pendurando ele para ficar direitinho, retinho. Esperar vocês pensarem um pouquinho. A Giovana acha que é no 4, tá bom. Vou colocar um G de Giovana aqui, ó. E você, Raíssa, o que você acha? O 3? A Raíssa acha que é no 3. Por quê? Justifiquem-se. A Raíssa parece que ela foi assim, foi no meio, né, Raíssa? Pelo que eu tô vendo aqui. E você, Giovana, por que você pensou no 4? Porque parece que isso aqui tá pesando mais por conta do alinhamento vertical? O que você acha? Eu acho que você olhou para isso aqui, parece que isso aqui tá puxando com mais força, parece, né? Dá essa impressão. Só que eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente tem que pensar nisso aqui. Eu sei que a primeira ideia é a gente pensar por lógica, isso aqui, real. Só que a gente tem um jeito de pensar isso aqui por leis de Newton, tá? Vocês vão lembrar que quando a gente fala de leis de Newton, as 3 leis de Newton, a gente está estudando as forças. E as forças, elas são uma grandeza vetorial, que a gente faz assim, com uma setinha. Por ser uma grandeza vetorial, a gente consegue representá-la com flechinhas. E as flechinhas, elas têm direção, sentido e intensidade. Intensidade é o tamanho da flecha. Direção é se ela está, sei lá, na horizontal ou se ela está na vertical. E o sentido é se está apontando para cima, se está apontando para baixo, se está apontando para o lado, se está apontando para o outro, coisas assim, tá bom? E se eles têm a mesma massa, vai ter uma força aqui para baixo que a gente chama de força-peso, todos eles. Todos eles. E como a massa deles é igual, eles têm também o mesmo peso. O peso seria essa forcinha que eu estou desenhando de roxo. Eu vou até apagar esse F e vou escrever peso, tá bom? P de peso. Assim fica um pouco mais intuitivo. O roxo é o peso. Ó, todas elas puxando. Ao final, se eu chamar isso aqui de P, vai ter 3P puxando isso aqui para baixo. Ó. 3P. Por quê? Porque são 3. Eu estou considerando cada um deles somados aqui. 1 mais 2, mais 1 mais 1. Aí dá 3. 3 desses pesos. E aqui, quantos pesos eu vou ter ao todo? Puxando isso aqui para baixo. 3P também, porque tem 3 passarinhos, né? Então, 3P.
Aí o que que rola? Se nessa ponta tem 3P e nessa aqui tem 3P também, então significa que está bem distribuída essas cargas. Mesmo que o alinhamento dos passarinhos aqui seja na horizontal e aqui seja na vertical, o que chega na haste aqui é 3P e aqui é 3P também, é a mesma coisa. Então, o certo é no centro, tá bom, pessoal? Eu vou apagar aqui o nomezinho de vocês, mas o certo é colocar um fiozinho aqui, ó. Porque aí fica balanceado, ó. 2 furinhos para lá, 2 furinhos para cá, 3P aqui, 3P aqui. Ficou bem distribuído, então a resposta certa é assim. Ficou alguma dúvida? Foi fácil vocês entenderem ou não? E aí, tá tranquilo? As duas entenderam? Sim? A Raíssa. Ah, mas você acertou, Raíssa. Você pôs bem no meio. Ah, é tipo, tem 3 pesos para baixo, aqui tem 3 pesos. Então, aqui tem também 3, tem 3. Então, tem que. Se aqui, por exemplo, fosse 2 pesos e aqui fosse 3, aí não estaria no meio, né? Não estaria o fiozinho bem no meio, porque você tem cargas distribuídas desigualmente. Vamos ver mais um? Vamos ver esse aqui. Ó, na física, objetos inanimados se comunicam. Se comunicam. Uma forma de comunicação que um corpo pode estabelecer com o outro é a força. E, nesse sentido, as leis de Newton expressam muito bem essa ideia. Um estudante, ao analisar a situação mecânica na qual se encontra um vaso em repouso sobre uma mesa plana e horizontal, desconsiderando a existência do ar, faz as seguintes afirmações. Então, tem um vaso em cima de uma mesa. Aí ele fez algumas afirmações. A gente tem que ver o que é correto. Ó. O que é correto, tá bom? Então, vamos lá. O atrito mantém o vaso sobre a mesa. É a primeira afirmação. 2. A força-peso e a força normal de contato com a mesa possuem a mesma direção. Se o vaso cair da mesa durante a queda, o peso do vaso será a força resultante. Vixe. E aí, uma dessas três aqui vocês conseguem avaliar se é verdadeira ou falsa já? Se não souber o que é o que está falando aqui nos pontos, tudo bem, pode falar, isso eu não sei, mas a tal eu sei que é verdade, ou tal eu sei que é falsa. A 1 você acha que é o quê, Raíssa? Falsa ou verdadeira? Essa 1 aqui. O atrito mantém o vaso sobre a mesa. Você acha que é verdadeira? Beleza. E você, Giovana, o que você acha? Tem alguma que você já consegue tirar a conclusão ou você acha que tipo, nenhuma você mancha, por enquanto? Ah, eu falei sobre atrito? Falei sobre atrito. Vamos ver se o atrito se aplica nessa situação. Ó, vou desenhar aqui o que está acontecendo, né? Tem uma mesa. A minha mesa é verde, tá, gente? Não repara, não. Tem aqui uma mesa e em cima dela tem um vaso. Um vasinho aqui. Vou fazer até uma florzinha aqui. Ixi, Giovana, você falou vixe e deu até medo, né? O que aconteceu? Você não sabe? Aí, tem até uma florzinha aí, ó, que bonitinho o meu vaso. Pronto. Aqui, aí vamos lá. Vamos avaliar. Não sei, vamos ver, Raíssa, ó. O que acontece aqui? O atrito mantém o vaso sobre a mesa. Então, o atrito, ele é uma força que se opõe ao movimento quando, por exemplo, você está arrastando a mesa, se você estivesse empurrando essa mesa. Por que é difícil arrastar a mesa no chão? Porque quando você empurra a mesa para lá, existe uma força entre o chão e a mesa que empurra ao contrário. Aí você tem que botar esforço para conseguir empurrar.
Então, a força de atrito seria essa força ao contrário do movimento entre o objeto e o chão. Deu para entender? E aí, a 1 está falando o seguinte: o atrito mantém o vaso sobre a mesa. O atrito, ele mantém parado um objeto que você tá, tipo assim, sei lá, uma geladeira super pesada, aí você empurra e não sai do lugar. Pô, é o atrito tá muito forte, você não conseguiu empurrar ela. Mas, existe alguma força empurrando de lado esse vaso, de forma que o atrito entre o vaso e a mesa empurre ao contrário e você não consiga mexer? Essa que é a pergunta. Existe é a força de atrito que está empurrando ao contrário para algum dos lados que está mantendo o vaso aqui em cima? Exatamente, o vaso não está em movimento, o vaso não está nem tentando se movimentar, ele está em repouso em cima da mesa. Então, o que acontece? Existiria, por exemplo, se eu pegasse minha mão e empurrasse o vaso para lá, e aí tivesse um atrito de mesma intensidade para lá, o vaso ia continuar parado. Tudo bem. Porém, não tem ninguém empurrando o vaso. O exercício não fala que tem uma pessoa empurrando o vaso, que tem o vento empurrando o vaso. Aqui está falando, inclusive, que é para desconsiderar a existência do ar. Então, não, o atrito não está presente aqui. O que está acontecendo é que existe uma força do material puxando para baixo, que é o quê? O peso dela, né? O vaso tem peso e está puxando para baixo. Por que que ele não está Por que o objeto não está caindo? Porque, assim, tem uma força aqui para baixo. Por que não está caindo? Porque se tem uma força para baixo, deveria estar caindo. Por que não está? Vamos ver. Por conta da mesa? Então, ela está apoiada em cima da mesa, é isso. Então, esse apoio não deixa que ela caia. E por quê que esse apoio não deixa que ela caia? Porque o apoio gera uma força, ao contrário, que a gente chama de força normal, que é uma força para cima, força normal. Que é essa tal aqui da letra 2, ó. Força normal de contato. Então, o contato do vaso com a mesa faz com que se gere uma reação para cima, que é essa força normal de contato, que vai fazer com que a força-peso não vai fazer com que o vaso atravesse a mesa. Isso é meio surreal, né? Não vai atravessar a mesa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem uma força... Peraí que tem alguém pedindo para entrar, um instantinho. Oi, Raline. Cadê a Raline? Será que eu não conseguia deixar ela entrar? Que estranho. Mas enfim, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Ah, apareceu. Oi, Raline, boa noite. Boa noite. Estamos fazendo exercícios de física, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, o que acontece? Se tivesse só força-peso, o vaso atravessaria a mesa. A gente sabe que isso não acontece, é meio surreal. Então, a gente já supõe que existe uma força ao contrário para poder, o quê? Cortar as duas forças, uma para cima, uma para baixo, não tem nada. E aí, o vaso fica parado. É basicamente isso. Se o vaso está parado, existe sempre um balanço de forças. Ou não tem nenhuma força, ou uma força cancela a outra. Então, aqui nesse caso, tem a força-peso puxando para baixo, e uma chamada normal de contato, que é essa mocinha aqui, ó, força normal de contato, com a mesa, na mesma direção. É na mesma direção? As direções são assim, ó, vertical, horizontal, tá na mesma direção do que é o peso? O que vocês acham? Deixa eu já colocar falso aqui na 1, né? Que a gente já viu que não tem atrito, e atrito coisa nenhuma, né? Vamos ver se a 2 está certa. Sim, tem. Então, na mesma direção. Se não tivesse na mesma direção, estaria tipo assim, ó, a força-peso para baixo, assim, e a força normal, sei lá, assim, torta. Aí não tá na mesma direção, porque a direção da normal tá diagonal e a direção da peso tá vertical. Mas não é isso que tá acontecendo, as duas estão na vertical. Então, elas estão na mesma direção. Então, a gente vai colocar isso aqui como um certinho, assim, ó, verdinho. Beleza, a 2 já tá certo. Ó, aqui já dá para eliminar um monte, hein? Todas as que não tem 2 estão erradas, ó. Essa aqui tá errada, essa tá errada. Deixa eu ver, essa aqui tá... Não, essa aqui não pode ser. A gente sobrou essas 3 aqui. Porque as 3 tem a 2 aqui como possibilidade. Então, vamos ver a terceira. Se o vaso cair... Ah, não, essa aqui dá para cortar porque tem a 1 ali. A 1 a gente sabe que tá falsa.
Essa também. Nossa, gente, já sabemos a resposta. Se o vaso cair da mesa durante a queda, o peso do vaso será a força resultante. O que o exercício está falando? Se o vaso cair da mesa, ou seja, ele está caindo, assim, ó, vou desenhar ele aqui, ó, solto, fora da mesa. Se ele estiver caindo, aquela força normal de contato existe? É a pergunta que eu faço para vocês. A força azul ali, ó, normal de contato. Se o vaso estiver caindo, tem a força peso aqui para baixo, ele continua tendo peso. Mas se não tiver a mesa, ou seja, se estiver em queda livre, se não tiver, ó, tá vendo aqui? Se tiver em queda livre, sem a mesa, é igual tá falando aqui, ó, se o vaso cair da mesa durante a queda, o peso do vaso será a força resultante. Existe alguma outra força além do peso puxando ela para baixo durante a queda? E aí? Não, só fica puxando para baixo. E aí vocês estão perguntando aí a alternativa? A gente tem que, ó, o atrito mantém o vaso sobre a mesa, a gente viu que não, porque não tem ninguém empurrando de lado o vaso, não tem vento, não tem nada. Aí a gente foi ver a dois. A força-peso e a força normal de contato com a mesa possuem a mesma direção. A gente viu que existe a força-peso para baixo e, como o vaso está apoiado sobre a mesa, existe também uma força para cima, que chama normal. Ambas estão na vertical. Eu sei que uma está apontando para cima e a outra está para baixo. Os sentidos são diferentes, mas a direção é a mesma. Ambas estão na vertical. Então, tá certo. A3. Se o vaso cair da mesa durante a queda, o peso do vaso será a força resultante. Vocês falaram que sim, não tem mais nada aqui, só o peso. Então, tá certo. Qual é a alternativa que tem a 2 e a 3? É a C. Não, é a D. Ó, 2 e 3. Tá bom? Deu para entender? Ou não? Ficou zoado? Sim? Vamos ver essa 3 aqui? Essa terceira, que na verdade é 48, mas tá. Vamos lá. A maçã, alimento tão apreciado, faz parte de uma famosa lenda ligada à biografia de Sir Isaac Newton. Aquela lenda de que caiu uma maçã na cabeça dele, não sei se vocês conhecem, é uma lenda, não aconteceu de verdade, não. Ele, já tendo em mente suas leis do movimento, teria elaborado a lei da gravitação universal no momento em que, segundo a lenda, estando Newton... Ixi, tem alguém entrando, peraí. Olha, é a Rayane. Ih, não tô vendo a Rayane. Rayane, tá me escutando? Boa noite. Se você estiver me escutando, manda um boa noite aí no chat, tá bom? Mas enfim, vamos continuar lendo aqui. Boa noite, tá bom. Então vamos lá. A maçã, alimento tão apreciado, faz parte de uma famosa lenda ligada à biografia de Sir Isaac Newton. Ele, já tendo em mente suas leis do movimento, teria elaborado a lei da gravitação universal no momento em que, segundo a lenda, estando Newton ao pé de uma macieira, uma maçã lhe teria caído sobre a cabeça. Pensando nisso, analise as afirmações. De novo afirmações, hein, pessoal? Vamos lá. Uma maçã pendurada em seu galho permanece em repouso, enquanto duas forças de mesma intensidade, o seu peso e a força de tração do cabinho, que apende ao galho, atua na mesma direção e em sentidos opostos, gerando sobre a maçã uma força resultante de intensidade nula. Nossa, que negócio enorme, né? Vamos desenhar a maçã. Tem um cabinho, aí tem a maçãzinha aqui, ó. Isso aqui é o galho, tá? Nossa, eu vou desenhar de marrom, né? Senão não dá certo. Peraí. Aí, tem o galho aqui, tá, gente? É o galho. Beleza. Aí, aqui tem um cabinho. É uma macieira. Aí, depois aqui tem a maçã. Nossa, que maçã horrorosa, né? Mas tá bom. Aqui tem a maçã. Aqui que a letra A tá dizendo, vamos lá. Uma maçã pendurada em seu galho permanece em repouso, ou seja, ela tá aqui parada, em repouso. Enquanto duas forças de mesma intensidade,
o seu peso e a força de tração no cabinho, ó, a gente já sabe que o peso é para baixo, né? O peso sempre puxa as coisas para baixo, ó, peso, força peso, ok. A força peso e a força de tração no cabinho. Força de tração no cabinho seria a força que o cabinho exerce para sustentar a maçã. Vocês acham que essa força de tração do cabinho, ou seja, a força que o cabinho faz para sustentar a maçã pendurada, é para cima, é para baixo, é para o lado? O que vocês acham? Você acha que é para baixo, Raíssa? O cabinho puxa. Você tem que pensar o cabinho como se fosse uma pessoinha. Tipo, para poder sustentar a maçã ela é naturalmente puxada para baixo pelo próprio peso dela. Para que ela mantenha a maçã presa lá em cima, o que você acha que ela teria que tipo de esforço ela teria que fazer? Para cima ou puxar para baixo mais ainda? Ó, as meninas estão achando que é para cima. Para cima? Então, se você imaginar o cabinho aqui como uma pessoinha que está segurando a maçã, ela tem que manter sustentando para cima. Deixa eu fazer de outra cor, né? Ó, vou fazer de laranja. Então, aqui seria uma força de tração, eu vou chamar de T, já que é tração, né? Ixi, meu cachorro deu a louca aqui, peraí. A força de tração, que é o cabinho que faz para cima. E aí tá falando aqui. Duas forças de mesma intensidade, por isso que eu desenhei elas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E o seu peso e a sua força de tração do cabinho, que apende ao galho. Atuam na mesma direção e em sentidos opostos. Então, o sentido é para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, esses são sentidos. Direção é vertical, horizontal, diagonal, tá bom? Gerando sobre a maçã uma força resultante de intensidade nula. Então, vamos ver aqui. O que vocês acham? Vocês acham que estão na mesma direção e em sentidos opostos? Essas duas? Porque o exercício fala, duas forças de mesma intensidade, no mesmo sentido, na mesma direção e em sentidos opostos. Nossa, o cachorro tá triste hoje. Correndo para todo lado. O sentido tá oposto. Uma tá para cima e a outra tá para baixo. E a direção é vertical. Então tá certo. É a mesma direção, sentidos opostos. E elas têm a mesma intensidade? Sim, tem que ter, porque essa atração do cabinho for menor, a maçã cai. E se por um acaso a atração fosse possível a atração ser mais forte, seria como se o cabinho estivesse puxando a maçã para cima, então a maçã subiria. E não está acontecendo, a maçã está paradinha. Para ela estar parada, a força que puxa para cima e a força que puxa para baixo tem que ser igual. E aí a gente tem a inércia aqui, que é a primeira lei de Newton. Se as forças atuando num corpo é igual a zero, ou seja, está puxando igual para cima e para baixo, então ele vai ficar parado, tá? Então isso aqui está certo. Nossa, que trabalheira avaliar isso, né, gente? Mas vamos lá. A 2. Uma maçã em queda cai mais rápido quanto maior for a sua massa, já que a força resultante, nesse caso, chamada de peso da maçã, é calculada pelo produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Vou ler mais uma vez, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Uma maçã em queda cai mais rápido quanto maior for a sua massa, já que a força resultante, nesse caso chamada de peso da maçã, é calculada pelo produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Basicamente está falando assim, quanto mais pesada a maçã, mais rápido ela cai. Enrolar para falar isso. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Será que uma maçã mais pesada e mais gorducha cai mais rápido do que uma maçã magricela? A Raíssa acha que é verdadeiro. E aí? Verdadeiro? E aí, quem mais?
Verdadeiro. Todo mundo falando que é verdadeiro. Para poder avaliar verdadeiro ou falso isso aqui, a gente tem que colocar... Isso aqui é para A1, né? Isso aqui é A1. Vamos avaliar 2. Para avaliar 2, a gente precisa colocar a expressão... A gente precisa colocar a expressão da força. A gente viu aula passada que, segundo a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Tá bom? Força é igual a massa vezes aceleração. Desses elementos aqui da fórmula, qual que é o que influencia diretamente na velocidade de queda da maçã? A força, a massa ou a aceleração? Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá? Qual dos 3 elementos aqui, força, massa ou aceleração, é que influencia na velocidade de queda da maçã? Você acha que é a massa, Raíssa? Tem o dado de massa lá no velocímetro como que faz para um carro ganhar velocidade? Tipo, você está dentro de um carro. Como que você faz para ele ganhar velocidade? O que é a pessoa que ele acelera. Exatamente. Então, se você quer fazer o carro ficar mais rápido, você pisa no acelerador, porque aí você vai criar uma aceleração e a velocidade vai aumentar. Então, a aceleração é quem está relacionada com a velocidade. É esse carinha aqui, ó. Quando a gente está falando de um objeto caindo, a gente está falando da força-peso puxando ele para baixo. Então, ao invés de F, a gente pode chamar de P, simplesmente por ser peso. Aí a massa é a massa, né, do objeto. E o A é o tal da aceleração da gravidade, que a gente chama. A aceleração da gravidade, a gente fala que é sempre 10 metros... Ixi, que 10 feio, né? Deixa eu arrumar. 10 metros por segundo ao quadrado. Todo objeto que cai, eu caindo de um prédio, um papel caindo de um prédio, um papel é meio diferente, né, por causa do formato dele, mas vamos pensar numa pedrinha. Uma pedrinha pequenininha caindo num prédio, ambos experimentam essa aceleração da gravidade. Então, o que vai acontecer? Se todo mundo experimenta a mesma aceleração quando está caindo, não importa se eu estou caindo ou se é uma pedrinha que está caindo, não importa se é uma maçã grande que está caindo ou se é uma maçã pequenininha que está caindo, porque todo mundo, quando cai, experimenta essa mesma aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vocês podem até me falar, tá, professor, mas quando você solta um papel, ele vai caindo bem devagarzinho, mas isso porque o papel, ele tem um formato assim, que o ar que está por baixo vai fazer com que ele vai caindo devagar. Mas isso aí é por causa da resistência do ar. Isso não tem a ver com... Isso aí é outra coisa, né? A resistência do ar que está impedindo que o papel caia por conta do formato dele, né? Então ele vai caindo bem devagarzinho. Agora, se você tem uma pedrinha bem pequenininha e uma pedrona grande, se você solta as duas, elas vão cair na mesma velocidade, na mesma aceleração, então elas vão cair aqui, ó. Cadê? Ela não cai mais rápido, elas caem sempre no mesma na mesma velocidade, porque a aceleração que as duas têm é sempre a da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma pegadinha, tá bom? Fiquem atentos a isso. Então, objetos de massas diferentes caem na mesma velocidade porque ambos recebem a aceleração da gravidade, que é constante, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui tá certo, tá, pessoal? Ó, vamos lá. A maçã, em queda, sofre uma ação do planeta Terra denominada força-peso, que tem direção vertical e o sentido para baixo. E a maçã, por sua vez, atrai a Terra com uma força de mesma intensidade de direção, contudo, o sentido é para cima. Isso aqui está falando como se fosse assim, a maçã atrai o planeta e o planeta atrai a maçã. O planeta atrai a maçã com uma denominada força-peso, e existe também uma força que faz com que o planeta também seja atraído um pouco pela maçã. O que vocês acham?
Ó, isso aqui falando vertical, sentido para baixo, é isso, né? Vertical, sentido para baixo. E aqui a Terra com uma força de mesma intensidade e direção, então a direção é a mesma. Contudo, o sentido é para cima, então a setinha vai para cima. Aqui o exercício está falando como se tivesse uma ação que o planeta puxa a maçã para baixo e uma ação que a maçã puxa o planeta para cima. Ah, é verdade. Nossa, muito bem observado. Ah, Rayane, verdade, gente. Aqui tá falando que cai mais rápido, então tá errada. Tá certo, gente. Desculpa, eu errei. Nossa, brisei aqui. Desculpa, gente. Tá falando que cai mais rápido, então tá errado. Vocês estão certos. Perdoem aí. Ixi, apaguei até o texto. Aí. E com relação à terceira, gente, vocês conseguiram pensar? Muito obrigada aí por me corrigirem. Você acha que sim? Raíssa. E as meninas, as demais? Estão confusas? A Raíssa tá um pouco. São meio abstratos esses conceitos. Eu vou tentar explicar isso aqui. Então, isso aqui é verdade. O que acontece? Bom, se a gente, quando tem uma maçã caindo, o planeta puxa ela para baixo com uma força-peso. Puxa para baixo com uma força-peso. Tá certo aqui. Peso. Puxou para baixo. E aí o exercício está falando também que a maçã puxa o planeta para cima, numa atração, como se fosse a terceira lei de Newton, isso aqui, ação e reação. Então, a maçã é puxada para baixo pelo planeta, e aí tem uma reação contrária, de mesma intensidade, em que o planeta é puxado pela maçã. Agora, o que eu pergunto para vocês, por que o planeta, a gente não vê ele se deslocando toda vez que alguma coisa cai? Então, sei lá, uma coisa caiu, aquele objeto atraiu o planeta para cima, bem como o objeto foi puxado para baixo pelo planeta. Por que será que a gente não vê o planeta subindo, sei lá, se deslocando? Porque o planeta é muito pesado, muito pesado. Então, o que acontece? Essa massa aqui, no objeto, é pequenininha. No planeta, é enorme, é um negócio gigantesco, é 6 sextilhões de toneladas, assim, um negócio muito grande. Então, até existe, tem como a gente calcular o quanto o planeta, sei lá, mexeria, mas seria uma coisa tão ridícula, tão pequena, que daria para desconsiderar, entende? Então, o objeto cai, e a gente vê ele caindo, porque a massa dele, comparada com a do planeta, é muito menor. O planeta é muito mais pesado. Então, o objeto, a gente nota ele caindo e o planeta a gente não vê diferença nenhuma. Deu para vocês entenderem o que eu estou falando ou tá só mais confuso ainda? Ficou um pouco mais claro? Ah, tá. Beleza. Então, qual que é a alternativa certa aqui? Vamos ver. Essa aqui, corrigindo, né? Tá errada, então ficou certa a 1 e a 3. Então, fica como sendo a C? Isso. E aí, vamos fazer só mais um? Só mais um e a gente para. Deixa eu escolher um bem bacana pra gente fazer. Vamos fazer esse aqui, que é só um. Ó. Vocês já viram essa estátua aqui? Fica perto do Parque Ibirapuera, no centro de São Paulo. Ela é bem bonita, é bem grande. Então, a estátua, ela chama Monumento às Bandeiras, situada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O escultor Victor Brecheret, eu acho que se fala assim, não tenho certeza, representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. Aqui está a canoa e as pessoas puxando. Admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de iguais intensidades entre si. Então, ele está falando que todo homem todos têm a mesma força. Todos puxam a canoa de forma igual.
entre si, e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas intensidades entre si. Então, cavalo puxa com a mesma força que outro cavalo, e um humano puxa com a mesma força que um outro ser humano. A gente está desconsiderando aqui que seres humanos, um seja mais musculoso que o outro, a gente está considerando que eles puxem todos com a mesma força, bem como os cavalos. Aí a gente está falando aqui, na malha matriculada, que é isso aqui, quadriculada, meu Deus, na malha quadriculada, que é essa coisinha aqui, estão representados o sentido e a direção dos vetores força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Com a malha, como a malha é constituída de quadrados, esses quadradinhos aqui, é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos na intensidade da força do homem. O que ele está falando? Ele está falando que a força, aqui, ó, vetor que representa a força de um único homem, esse aqui é H de homem. C, vetor que representa a força de um único cavalo. Então, esse aqui, ó, percebe que o cavalo puxa com mais força, né? Ó, tá maior a setinha. E aqui é o vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão, A de atrito, tá bom? Então, vocês percebem que a força de atrito tá ao contrário? Então, para conseguir arrastar a canoa, eles têm que vencer essa força de atrito que tá ao contrário. Então, tem que todo mundo puxar com força suficiente para vencer essa força de atrito aqui da canoa com o chão, que é bem grande, então a canoa é bem pesada. E aí ele está falando que essas coisas aqui são múltiplas da força do homem, porque, ó, se vocês notarem, o cavalo é 1, 2, 3, 4, 5 vezes a força de um homem. E o atrito é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes a força de um homem, percebe? Porque a força de um homem é um quadradinho só. Aí tem 15 quadradinhos ao todo a força de atrito. Certo? Entenderam? Até aqui? Ó, um cavalo puxando equivale a 5 homens. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a canoa, ela tem um atrito com o chão de 15, né? Equivalente a 15 forças de homem. Então, vamos ver a pergunta, já que vocês parecem que estão entendendo. Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais, todas estão na horizontal, né? Então, são elas. Sobre a canoa, sejam unicamente a de 7 homens, tá bom? 2 cavalos, e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1.200 quilos e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Tá, depois a gente vê esses números aqui. Vamos tentar só juntar os 7 homens e os 2 cavalos, tá bom? Ó, os homens eu vou pintar de, sei lá, de rosa-choque, porque eu quero. Os homens vão ser rosa-choque, beleza. São 7, né? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens, beleza? A força dos 7 homens somadas daria esse vetorzão aqui, ó. Pum. Deixa eu fazer ele mais certinho. Equivalente a 7 quadradinhos. Beleza? Até aqui, ok? Sim? Estão acompanhando? Então vamos lá. O cavalo eu vou, sei lá, fazer de laranja. Ó, cada cavalo é 5 quadradinhos, mas são 2 cavalos. Então, eu vou ter que fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um cavalo. Ó, 2 cavalos vai ter 1, 2, 3, aí vai passar 4, 5. Sendo que aqui teria mais um quadrado e mais um quadrado, assim. Tá? Beleza. Então, aqui, ao todo, a gente tem uma força enorme zona aqui, assim, ó. Que vai de lá até aqui, ó. O que vocês acham? A força que tá puxando a canoa venceu o atrito? Não entendeu, Raíssa? O que aconteceu? Por causa de ter passado aqui, ó. Deixa eu dar Ctrl Z. A do cavalo, ó, cada cavalo tem a força equivalente a 5 homens. Então, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aí são 2 cavalos, ó. 2 cavalos. Aqui eu desenhei um cavalo,
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou ter que pôr mais um cavalo, são 2 cavalos, então a força deles é somada. 1, 2, 3, aí acabou o quadriculado aqui do desenho, mas eu posso continuar. 4, 5. Aí teria que ter mais 2 quadradinhos aqui, né, desenhados no papel. Ó, tô desenhando os quadradinhos, deixa eu desenhar eles de cinza, para não confundir. Assim, ó. Ó, de forma que dê os 5 quadradinhos de uma força de um cavalo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, foi ou não? Ainda tá confuso. Esse aqui é o segundo cavalo. Passou aqui do limite do papel. Tá. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é: essa força de 7 homens mais 2 cavalos foi suficiente para vencer a força de atrito, que é esse cara aqui? O que vocês acham? Sim? Ó, a Rayane acha que sim. Sim, sim. Raíssa acha que não. Por que não, Raíssa? Você tem que pensar na força de todo mundo junto. Eu vou desenhar a força de todo mundo junto de, sei lá, azul. Vem aqui desde o primeiro homem até o segundo cavalo, lá na frente, ó. Aí a minha pergunta é a seguinte: se essa força é grande o suficiente para vencer a de atrito, é porque ela é maior, mais forte, maior, né? Então, aqui, essa forçona azul é maior do que a força de atrito? É isso que você tem que se perguntar. Isso, é maior. Até passa do papel aqui. E a força de atrito é do tamanho do papel. Essa aqui passa do papel em quantos quadradinhos? Em 2 quadradinhos. Certo? Beleza? Agora vamos ver o que é. Ó, a gente já interpretou tudo. Vamos só ver o que o exercício pede, né? Aí vai ver, o exercício não pede nada disso. Já pensou? Vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é em newtons. Ixi, aí ele está perguntando a força de um único homem. Ou seja, qual é a força de um quadradinho só? É isso que ele está perguntando, tá bom? E aí, vocês têm ideia de como calcular isso? Ó, a gente tem a massa da canoa e a gente tem a aceleração dela. Não, né? Bom, o que eu vou perguntar para vocês, então, vou tentar ajudar vocês. Qual a intensidade da força que sobra para puxar a canoa? Porque, assim, existe uma força enorme para vencer o atrito. Depois que o atrito é vencido, é que a gente consegue puxar a canoa com uma velocidade. Porque, assim, se todo mundo estivesse puxando e o atrito tivesse do mesmo tamanho, tipo assim, ó, tem todo mundo puxando assim, ó. Ai, meu Deus, que torto. Tá, mas ignorem o torto, ó. Se todo mundo estivesse puxando exatamente na mesma força que atrito, não ia sair do lugar, porque o atrito tá puxando para trás na mesma força que eles estão puxando para frente. Não ia sair ninguém do lugar. Ia ficar lá os tontos puxando e o atrito puxando para trás. Agora, o que que aconteceu? Essa força, por que que estão conseguindo mexer a canoa? Porque essa força é maior, necessariamente maior do que a de atrito. Não igual, maior mesmo. Então, significa que a canoa está se mexendo, ela tem uma aceleração. Lembrando que o que mexe é a aceleração, né? O que faz uma coisa se mexer, no caso do estudo das forças aqui. Ixi, que borracha grande. Então, enquanto os quadradinhos foi excedido a força de atrito da canoa? Em quantos quadradinhos? Eles conseguiram vencer a força de atrito em quantos quadradinhos? Eles que eu digo é o pessoal aqui de azul, né? Deu 17 aqui, você contou 17, então 17 é a força total de puxar. Quanto que é a força, a gente mede força em newtons, né? Então vamos separar em duas coisas, ó. A gente tem a força do pessoal puxando, que eu vou, sei lá, chamar de puxando, assim, de push. É igual a 17 newtons, igual vocês estão falando, ok. Mas qual é a força do atrito?
Força do atrito eu vou chamar de força de atrito, vai ficar FAT, sim. Qual que é a força de atrito? É 15, isso. Aí a minha pergunta é a seguinte, essa tá puxando para lá, essa tá puxando para cá. No final, quanto sobra para puxar? A força que eu estou perguntando é a força que sobra. É a força resultante, vou chamar de força R. É a força que vai sobrar para puxar a canoa. Porque 15 a gente tem que ganhar deles. Isso, é só fazer menos, ó. Um tá puxando para lá, outro tá puxando para cá. A gente, no final, vai sobrar só 2 newtons, digamos assim, tá, pessoal? Considerando que a força de um homem é um newton, eu tô supondo isso, a gente tem que calcular esse valor. Então, ao invés de chamar de newton, eu vou chamar de força de um homem. Eu vou apagar o newton e vou chamar de homem. 17 homens, 15 homens. Eu sei que não tem 17 homens, são 17 homens mais 2 cavalos, mas é o equivalente, né? Já que cada cavalo equivale a 5 homens. Isso, 2. Sobrou a força equivalente a 2 homens. Beleza. Como que eu calculo força? Força tem aquela formulazinha, igual a massa vezes a aceleração. Então, eu sei que a força de 2 homens é igual a massa da canoa vezes a aceleração que ela está tendo. Ó, eu só peguei isso aqui e joguei aqui. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? Vamos lá. Só substituir os valores. A aceleração é isso aqui é a massa. Então, 2 homens vai ser igual a massa da canoa, 1.200 quilos, vezes a aceleração, que é 0,4 metros por segundo ao quadrado. E aí, alguém faz essa continha para mim? 2H dá quanto? Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem. Lembrando que a pergunta é para um único homem aqui, eu vou até grifar aqui, ó. Depois a gente vai ter que descobrir para um homem só. A gente está descobrindo primeiro para 2 homens. 480, eu não fiz, na verdade. Vamos fazer aqui, rapidinho? Vamos ver se está certo. 1.200 vezes 0,4. Ó, 480, fez certinho. Isso. Vamos lá, então 400... Ixi, tá de amarelo, deixa eu pôr de preto. 480. Aí, como a gente está calculando força, é medida em newton. Ok, agora é newton. Beleza. Se a força de 2 homens é 480 newtons, a força de um homem só, que é a pergunta aqui, ó, de um único homem, é quanto? Isso, 240, porque é a metade, né? Se 2 homens é 480, um homem só é a metade disso. Vamos ver qual que é a alternativa? E aí? Letra B. Mais chatinho esse, né, pessoal? Aí vamos parar por aqui, já deu bastante hora de plantão, hein? Passou até mais do que eu pensava. Então, olha, pessoal, o que aconteceu ali foi que a gente juntou a força de todo mundo, viu o quanto que ultrapassou para vencer a força de atrito, foi a força de 2 homens. Beleza, então é a força desses 2 homens que está em excesso é que gerou o movimento na canoa. Então a gente usou a fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Deixa eu até voltar para cá, né? Aí a gente usou a fórmula força é igual a massa vezes aceleração para poder calcular, porque a gente tem a massa e tem a aceleração. Então a força de 2 homens, que é esse excesso que gerou o movimento, é igual a 1.200, que é a massa da canoa, vezes a aceleração dela. A gente calculou, deu 480. Se 2 homens puxando é 480 newtons, um homem só é a metade disso. Então, a gente chegou na alternativa B. Eu explicando agora, fazendo um recapitulado do nosso raciocínio, ficou um pouco mais simples ou continua bem difícil de entender? O que vocês acham?
Não, eu acho que eu vou encerrar a gravação. Enquanto isso, a gente pode conversar um pouquinho mais. Encerrando a gravação. Boa noite para quem estiver assistindo depois. Até logo.